Olá, boa noite para você. Vamos aos destaques de hoje. Instalado o Centro de Operações de Incidentes de Poluição por Óleo do Maranhão, que vai funcionar 24 horas por dia. De acordo com o IBAMA, até o momento já foram retirados do litoral maranhense 1.230 quilos do óleo. Estado e donos de estabelecimentos da rodoviária de São Luís chegam a acordo em audiência de conciliação na vara de interesses difusos e coletivos. Parte da estrutura está interditada desde o mês de abril. Servidores dos Correios do Maranhão temem que a privatização da estatal resulte em demissões em massa. E o Maranhão ainda não atingiu a meta do Ministério da Saúde de vacinação contra o sarampo para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Para tudo aí, para acompanhar o Jornal da Guará, que está começando agora. Instalado o Centro de Operações de Incidentes de Poluição por Óleo no Maranhão. Essa é uma das medidas para conter o avanço da destruição. Também foi definido o destino de todo o material recolhido no litoral maranhense. Com 12 pontos de óleo sendo monitorados, o litoral maranhense é um dos estados do Nordeste com menor incidência da substância. Mas por aqui, os primeiros vestígios foram encontrados na região do Delta do Parnaíba em 18 de setembro. Mas só agora, após mais de um mês da contaminação, foi criado o Centro de Operações de Incidentes de Poluição por Óleo, que envolve vários órgãos federais e estaduais e que funciona 24 horas por dia. 6 de outubro foi montado o grupo de acompanhamento e avaliação em nível nacional. Então já havia desde sempre um esforço na análise e recolhimento do material e no mapeamento de onde estavam ocorrendo as manchas de poluição. E já havia desde a criação desse grupo de acompanhamento e avaliação, uma coordenação centralizada em nível nacional para as ações em todos os estados. De acordo com o IBAMA, até agora do litoral maranhense foram retirados 1.230 quilos do óleo. Em extensão territorial, a região mais afetada foi o Delta do Parnaíba, entre os municípios de Tutóia e Araioses. Mas foi exatamente na região de Travosa, nas proximidades dos Lençóis Maranhenses, em que foi retirado o maior volume de óleo, cerca de 700 quilos. Agora, a grande preocupação das autoridades é com relação à destinação de todo esse material coletado. De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, já foi contratada uma empresa responsável para levar todo o material retirado do litoral para um aterro sanitário. Hoje a gente definiu, em conjunto com o capitão, que a gente tem um destino final, que é uma empresa privada, que ela tem condições de definir, principalmente pela classificação que é classe 1, resíduo tóxico perigoso, e tem condições de dar uma destinação final adequada ao resíduo. Então a gente vai estar destinando essa empresa privada o que a gente recolher durante essas atividades. Outra preocupação das autoridades é quanto à qualidade dos pescados e mariscos que chegam ao Maranhão, que podem estar contaminados. Mas até agora, nenhuma análise feita teria confirmado algum tipo de alteração nos produtos vendidos aqui. A gente pode garantir que, devido aos pequenos vestígios que ocorreu no estado do Maranhão, a gente não tem esse impacto no pescado. Os pescadores podem ficar tranquilos, né? Os catadores de caranguejo, a gente não tem esse impacto. Está comprovado que, devido ser realmente pequenas manchas, né, pequenos vestígios, a gente não vai ter esse impacto aqui no estado do Maranhão. Pelo menos até o momento, não. Bom, a gente tem até aqui alguns números que você pode ligar caso encontre óleo nas praias aqui no Maranhão. Anota aí, papel e caneta. Aliás, eu sou do tempo de anotar, mas você pode fazer uma foto. Tira uma foto aí da tela
e salve esses números aí no seu celular, porque diante da situação do jeito que está, o desastre ambiental, não é impossível a gente acabar encontrando esse óleo na região de praia, na faixa de areia ou até nas praias aqui de São Luís, na região aqui do Maranhão onde tem praias. Bom, você pode ligar os números aí para denúncia, o Centro de Operações de Incidentes de Poluição por Óleo é o 0800 098 8432, o do IBAMA também, que é o 0800 61 80 80, e o de emergências, esse aí todo mundo tem que saber, que é o 185. Bom, além do óleo no litoral nordestino, sabe qual é a outra preocupação ambiental? São as queimadas. O último relatório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgado ontem, contabiliza só neste mês mais de 3 mil focos de incêndios no Maranhão. E olha que isso é considerado menor que o mês anterior, que era setembro, que registrou aí 3.600 queimadas. E hoje à tarde, quem passou lá pela Avenida dos Africanos ficou surpreso com a nuvem de fumaça. Essa aí é a foto lá da avenida. Era um incêndio na área de floresta do 24º Batalhão de Infantaria de Selva. Veja o que falou o comandante. Surgiu um foco de queimada na região de retaguarda do batalhão, né, da área interna do batalhão, que é uma área de mato aberto, e esse período o mato tem ficado muito seco. Já há relatos em anos anteriores de, durante esse período, surgirem pequenos focos naquela região. Então, chegou ao conhecimento do comando do batalhão que surgiu um foco de queimada lá à retaguarda. Prontamente, nós temos um plano de prevenção e combate a incêndio. Foram acionados os militares que chegaram ao local. Mas acredito que também alguns moradores, verificando ali a fumaça, tenham também acionado o Corpo de Bombeiros, que também compareceu ao local e auxiliou na extinção das chamas no local. Viu aí a importância de acionar o Corpo de Bombeiros, a emergência e outros números em caso de incêndios, justamente para isso, para se agir na hora, para evitar tragédias, desastres. Mudando de assunto, sabe os anúncios de privatizações do governo federal? Bom, o presidente Jair Bolsonaro já até disponibilizou aeroportos. Dentro desse pacote estão as estatais, como os Correios. Mas os servidores temem a instabilidade após a iniciativa privada tomar de conta. A audiência pública organizada pelo Sindicato dos Correios do Maranhão atende a uma demanda nacional de ações realizadas em vários estados. A categoria vem promovendo várias mobilizações após o anúncio do governo federal de incluir os Correios na lista das empresas estatais que deverão ser privatizadas. Os Correios, só para ter uma noção, ele entrega por dia no país inteiro 23 milhões de objetos. Se tu colocar um objeto desse R$1 por dia, são 23 milhões por dia que os Correios arrecadam. Só um pequeno cálculo aqui. Aí você faz isso, um cálculo em 10 dias e um mês para ver o quanto o Correios fatura. Remo é funcionário concursado dos Correios desde 1997. Ele conta que com a privatização, os trabalhadores temem a demissão em massa. É óbvio que todos nós seremos dispensados da empresa, né? Porque hoje a empresa não ficaria quase como hoje ela atende mais de 100 mil funcionários em todo o Brasil. E assim prejudicaria tanto nós funcionários como a sociedade. Ainda como parte da mobilização nacional, a categoria também vem fazendo campanha nas mídias sociais com o slogan Todos pelos Correios. Com isso, a categoria pede investimentos na empresa que não realiza concurso público desde 2011. Estão tentando aprovar uma lei no Congresso Nacional onde os Correios viram operador logístico preferencial do governo federal. Ou seja, ele não vai passar por licitação e automaticamente esses recursos que o governo ia contratar empresas privadas viriam para os Correios. A outra é o fechamento de parcerias entre o governo federal e também estadual na confecção da própria identidade, carteira de trabalho. Alguns serviços do INSS que as pessoas não precisariam sair lá da cidade para estar nos grandes centros, e a gente sabe que os Correios estão na maioria dos municípios. Isso já ajudaria tanto o governo federal, porque não precisaria fazer um gasto muito grande com concurso público, porque já existem os Correios, e também atender as pessoas dos municípios mais próximos.
logo mais os destaques da Assembleia Legislativa e as análises de Marcos Saldanha. Eu volto já. Mulheres, eu estou de volta com uma boa notícia. Existe uma PEC no Senado que já vai para votação lá no plenário, que pode modificar um artigo da Constituição e tornar o crime de feminicídio imprescritível. Em outras palavras, assim como no caso de racismo, matar mulher, o julgamento pode acontecer em qualquer tempo, independentemente da data em que foi cometido o crime. Colocar o feminicídio no seleto rol constitucional das mais graves formas de violência reconhecida pelo Estado brasileiro. Essa é a proposta de emenda à Constituição 75/2019, que modifica o artigo 5º da Constituição para determinar que o feminicídio possa ser julgado a qualquer tempo, independentemente da data em que foi cometido. Estabelecer a imprescritibilidade para esse crime teria uma relevância ao ponto de cada vez mais se ter punições por esse crime que, infelizmente, acontece muito. Atualmente, o tempo de prescrição para esse tipo de crime varia de acordo com o tempo da pena, que é diferente em cada caso. A proposta de autoria da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, chega no ano em que as taxas desse tipo de crime aumentaram 44% apenas no primeiro semestre no país. O projeto ele se encontra para o plenário votar, o plenário do Senado. É uma proposta que nasceu no Senado, teve o seu devido procedimento, foi aprovado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça, com uma emenda, e ele vai ser votado. No caso de PEC, a votação ela tem um sistema diferenciado dos projetos de leis, que é basicamente a votação em 2 turnos, nas 2 casas, com o quórum qualificado de 2/3. Como o Senado tem 81 senadores, para aprovação tem que se conseguir o quórum de 54 senadores. E segue até sexta-feira aqui em São Luís o Encontro Nacional de Legislativos Municipais e o Fórum da Mulher Vereadora. Nós até fizemos uma entrevista aqui no JG ao vivo nesta semana para falar desse assunto. São palestras com temas bem diversos e atuais para capacitar os vereadores. Um espaço democrático para discutir política, desafios e ideias inovadoras para melhorar a atuação do Poder Legislativo nos municípios. Assim, o Encontro Nacional de Legislativos Municipais e o Fórum da Mulher Vereadora reúnem autoridades para discutir temas relevantes na nova conjuntura política e eleitoral do Brasil. E o que a sociedade exige é cada vez mais o Poder Legislativo estando capacitado para responder aos anseios da sociedade. O que nós queremos, vereadores, deputados que estejam preparados tecnicamente, próximos da população, para que possam ajudar, inclusive, a resolver os seus problemas. Durante o encontro, também estão sendo debatidos assuntos importantes, como as novas regras para as eleições de 2020. A sociedade está mudando, não é isso? Está mudando o conceito de escolha de seus representantes. Então, eu entendo que isso está surtindo um efeito muito grande, no papel do vereador. Então, isso influencia a capacitação do vereador. O fortalecimento desses elos de atuação também envolve trabalhos integrados entre o Legislativo Estadual e os legislativos dos municípios maranhenses. É muito importante essa relação que nós conseguimos construir com os vereadores, afinal de contas, todos somos poder legislativo. E com essa relação cada vez mais próxima, tanto o Legislativo Estadual quanto os Legislativos Municipais ganham. Nós ganhamos porque temos mais informação lá na ponta do que está acontecendo no Maranhão e eles também porque conhecem mais da realidade da Assembleia Legislativa e nós, com os instrumentos que temos, procuramos fortalecer as câmaras municipais. E na Assembleia Legislativa sem quórum não teve votação, mas os parlamentares subiram à tribuna. O deputado Duarte Júnior destacou os efeitos de uma consulta pública realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que pode elevar taxas e até mudar as regras da resolução que trata da geração de energia elétrica. Os destaques da Assembleia Legislativa é com a repórter Bel Soares.
uma sessão sem quórum suficiente para votar os projetos. Foi hoje, assim, a sessão aqui na Assembleia Legislativa. Com menos de 20 deputados registrando presença, projetos que entrariam em votação hoje precisaram ser adiados para a próxima sessão. E olha, Bianca, na tribuna, discursos moderados, mas pelo menos 2 deputados usaram a tribuna para falar de assuntos parecidos, a energia elétrica. O deputado Rildo Amaral, por exemplo, pediu que o programa Luz para Todos chegue a mais municípios. Já o deputado Duarte Júnior usou a tribuna para fazer críticas a uma possível consulta pública que a ANEEL deve fazer para estabelecer taxas para o consumo de energia solar. O deputado usou o termo taxar o sol para defender a sua posição. Eu conversei com ele sobre isso. Há um movimento mundial, há um movimento internacional de proteção e preservação ao meio ambiente. E aqueles consumidores que investiram e estão investindo patrimônio próprio, recurso próprio para colocar em suas casas, em suas empresas, placas solares para captar a energia limpa, para extrair do sol a sua energia que ele consome, agora a ANEEL faz uma consulta pública para tentar estabelecer um percentual de 63%. Ou seja, imagina você, consumidor, que ganha o seu salário e deposita R$1 do seu salário em uma conta em um banco. Quando você vai sacar, você só pode sacar 37 centavos. É exatamente isso que a ANEEL, que as agências, que a agência reguladora, que a concessionária de energia elétrica quer fazer com o consumidor. Hoje, depois da sessão ordinária, foi realizada uma sessão solene em comemoração aos 502 anos da Reforma Protestante. Bel Soares para o Jornal da Guará. E a política ainda é assunto aqui no JG. Nós vamos conversar com o nosso comentarista Marcos Saldanha. Marcos, boa noite para você, bem-vindo aqui. Marcos, além de jornalista, também é historiador, é professor. Marcos, hoje nós recebemos aí em vários sites aí como destaque, uma fala muito polêmica do filho do presidente, falando em AI-5, ato institucional. Você, como historiador, fala pra gente o que seria esse ato número 5 e qual a repercussão dele. Pois é, Bianca, é extremamente preocupante. A gente recebe com muita preocupação uma fala dessa, um imenso retrocesso político e jurídico, e causa, eu diria, até estranheza que um deputado, mesmo que filho do presidente, defenda um ato institucional lá de 1968, quando o general Cortes Silva presidia o país, que nem foi eleito democraticamente para o cargo, fechou, entre outras coisas, o Congresso, ou seja, o cargo dele estaria em questão, porque há alguns momentos aí, como consequência dos atos institucionais, inclusive os 5, fecharam congressos, o federal e as assembleias estaduais. Aqui no Maranhão, por exemplo, nós tivemos deputados cassados, o próprio pai do governador Flávio Dino, nós tivemos também o Benedito Buzá, pessoas que perderam mandatos, sem falar em perseguições políticas, né? As pessoas perderam todas as garantias constitucionais, que é um princípio liberal aí, fundamental desde o século 17, 18, com o iluminismo. A gente tem uma pauta extremamente importante para o mundo moderno, ou seja, é um retrocesso perigoso. Além disso, ele também falou que o que faz o país forte não é um Estado forte, mas indivíduos fortes. Só que o ato institucional número 5, ele não fazia indivíduos fortes, ele fazia um Estado extremamente forte e as pessoas sem autonomia nenhuma. Marcos, exemplo disso era a censura. Então parece que nem ele sabia o que ele estava falando. Parece que sim, quer dizer, ele olha um lado de que é o lado de que, se você está certo, quem está contra você é o teu inimigo. Então você quer eliminar o inimigo. E a gente sabe que a política, e a gente discute muito isso sempre, a gente cobre eleições aqui, a gente sabe que a política é justamente o debate entre contrários. Então é importante que os dois lados opinem, possam convergir e também divergir. E é disso que é feito a política. Então quando a gente caminha para qualquer fala, qualquer possibilidade de autoritarismo, que seria um ato institucional número 5, eu acho que é um caminho de retrocesso que não vai ajudar em nada. Outra coisa que a gente se preocupa muito nessa questão toda, nessa discussão toda, o Bolsonaro foi eleito presidente nas eleições e não tem sido bem avaliado. O presidente Bolsonaro tem sofrido aí muitas críticas. Digamos que ele tenha 30% hoje de avaliação positiva. Outra questão é a crise no PSL, no partido que ele está. Quarta-feira,
ele entrou aí com um pedido que o fundo partidário, nós já falamos disso, né, seja retirado do partido, que o partido é suspeito de irregularidade. Bom, partido esse do qual ele foi eleito e que hoje está extremamente rachado. A grande questão que fica, essas falas, como do ato institucional número 5, que é do filho dele, que é deputado federal, e essa briga do PSL pelo fundo partidário, que efeito isso vai ter nas eleições do ano que vem? A gente sabe que esse era um momento para o PSL, por exemplo, que é um partido pequeno, se consolidar e se tornar forte, ou seja, fazer um grande número de prefeitos e vereadores. É aquele momento que todo mundo quer tirar a foto com o presidente e desfrutar do que seria a popularidade de um primeiro ano de mandato. Mas o que a gente está vendo é exatamente o contrário. A classe política vem se afastando consideravelmente da imagem do presidente, dos filhos do presidente e do partido que até então é do presidente. Ou seja, se ele sair do PSL, vai dar tempo de ir para um outro partido, vai reforçar um outro partido e ele mesmo, sem partido, que poder vai ter politicamente das eleições do ano que vem? Está perdendo tempo. Marcos, como foi que isso começou a desandar? Qual foi o ponto que essa receita aí começou a desandar e a gente viu essa situação que o PSL está hoje? Pois é, as divergências partidárias, elas começam a partir do momento em que o próprio presidente e, sobretudo, os filhos dele começam a divergir do caminho político. A política, por mais que se critique a política, ela tem um trâmite que exige exatamente um debate muito amplo para se chegar a um consenso. E é justamente o que a família Bolsonaro parece não entender, não compreender. Eles falam em uma nova política, mas ainda para se chegar numa nova política é preciso discussão, é preciso buscar o consenso dentro da atual política. Formas autoritárias não tem nada de novidades, elas já foram usadas várias vezes no passado. E o exemplo nós já sabemos, é só abrir um livro de história e ver o que aconteceu. Você fala autoritário para não dizer ditadura, Marcos? Pois é o que acontece. Um ato institucional número 5 é um ato ditatorial. Nisso eu não tenho dúvida que o Eduardo Bolsonaro sabia do que estava falando. Só tenho dúvida se a população vai abraçar uma ideia como essa. Não só o governador Flávio Dino, mas o próprio presidente da Câmara Federal, o Rodrigo Maia, repudiou falas como essa. Quer dizer, essas são falas institucionais que a gente precisa pesar muito antes de fazer. Então, o Bolsonaro, como eu disse, nesse momento era o momento de estar agregando, de estar ganhando força, sobretudo pelo viés político. Ele tem uma eleição municipal do ano que vem que poderia fortalecer o partido. O que a gente está vendo é exatamente o contrário. Ele vai se isolando. Quem se isola só tem uma maneira de governar, de forma autoritária. Isso é perigoso para ele, mas é muito mais para a gente. É verdade, Marcos. Não é? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Eu continuo te esperando. Semana que vem está marcado, né? Vamos lá. Tá, tchau. Okay. E a seguir, o Maranhão ainda não atingiu a meta do Ministério da Saúde de vacinação contra o sarampo. É assunto para depois do intervalo. Gente, a situação da rodoviária de São Luís, os tapumes continuam e nada de obras por enquanto. Hoje teve uma vistoria da Justiça. Comerciantes, administradores do terminal, governo do Maranhão, Justiça. Todo mundo vendo e revendo os problemas da área interditada na rodoviária de São Luís. A licitação que dá a concessão de administrar o terminal já apontou vencedor, a RCM, que já trabalha na rodoviária. O impasse judicial, no entanto, movido pela segunda colocada na licitação, seria o entrave para que o contrato ainda não fosse assinado e as obras de reforma iniciadas. Grande problema que hoje a licitação foi encerrada, houve um vencedor e está faltando agora só a homologação e a assinatura do contrato para que a gente consiga trabalhar e fazer realmente o que o terminal rodoviário precisa. A área de desembarque da rodoviária de São Luís está interditada desde abril deste ano. Por aqui circulam todo mês cerca de 180 mil pessoas. Desde a interdição, nenhum serviço de reparos foi realizado. Os comerciantes que dependem das vendas aqui amargam prejuízos. O prejuízo é tanto que nós não estamos nem pagando os nossos aluguéis. As obras de reparo estão orçadas em cerca de 2 milhões de reais. Durante a vistoria, acionada pela Vara de Interesses Difusos, o presidente da Agência de Mobilidade Urbana explicou como está hoje o processo de licitação. Nós estamos aguardando aí uma definição com relação às decisões judiciais. Hoje nós estamos com o certame concluído.
né? Esse certame ele aponta a possibilidade de celebração do contrato tanto com a atual gestora, a RMC, como com a empresa Sinarte. Como as decisões judiciais, no momento, são contraditórias, esperamos aí a conclusão de todos os processos que estão pendentes para que, a partir da manifestação da Justiça, nós possamos celebrar esse contrato. De forma prática, o resultado da vistoria é uma audiência de conciliação e medidas emergenciais para garantir segurança antes que inicie o período chuvoso. Então, eu espero que na audiência de conciliação de agora, nós vamos fazer agora, nós encontremos uma solução provisória que garanta um mínimo de segurança antes do mês de dezembro, que é quando iniciarão as chuvas. Depois da perícia judiciária na rodoviária, que você acabou de acompanhar aí na reportagem, teve uma audiência no Fórum de São Luís. Segundo o juiz Douglas de Melo Martins, houve um acordo no processo movido pelo Estado contra os donos de bares, lanchonetes e restaurantes que estavam impedindo a entrada de alguns ônibus, embarque de passageiros em um protesto no dia que a área foi isolada. Agora tem uma nova audiência marcada para a próxima segunda-feira para tratar de outro processo. Esse processo é relacionado à licitação movido pelo Ministério Público contra a MOB, que é a Agência Estadual de Mobilidade Urbana. E atenção, pais e responsáveis pelas crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Levem para vacinar contra o sarampo as crianças. A campanha para essa faixa etária já passou, mas as vacinas continuam disponíveis nas unidades básicas. É que o Maranhão ainda não atingiu a meta do Ministério da Saúde. É uma meta para o bem de todos. Nos últimos 90 dias foram confirmados 5.660 casos em todo o Brasil, com 14 mortes notificadas. Segundo o Ministério da Saúde, o país atingiu a meta de vacinação contra o sarampo com 95% de cobertura vacinal em crianças de 1 ano. O Maranhão registra cobertura de 82,65%, mas até o final do mês de novembro sairá o resultado oficial da campanha no estado. Temos alguns municípios que estão em busca, né? O Ministério da Saúde disponibilizou recursos financeiros para incentivar, para fortalecer as ações de imunização nesses municípios. Então é importante agora mesmo a população também colaborar e procurar o posto para que essa criança não fique desprotegida. O Dominique, aos 10 meses, está com a vacina em dia. A avó reconhece a importância disso. É bom porque a criança não adoece, né? Porque a criança estando doente vai dar muito trabalho para a gente que cuida. Então a gente faz tudo direitinho para que não venha adoecer. A campanha terminou no dia 25 de outubro, mas crianças de 6 meses a menores de 5 anos que ainda não vacinaram devem ir aos postos que têm a vacina de rotina sempre disponível. Foi o que o Francisco fez. Ele levou o filho Samuel, de 6 meses, para tomar a primeira dose da vacina. É muito importante trazer ele, né? 6 meses que previne de várias doenças, de várias situações, que a gente às vezes fica preocupado com situações que passam, sabe? O sarampo é uma doença infecto-contagiosa grave, que pode ser transmitida pela fala, tosse e espirro. Os sintomas incluem indisposição inicial com duração de 3 a 5 dias, febre alta acima de 38 graus, mal-estar, coriza, conjuntivite, tosse, falta de apetite e erupções na pele. No dia 18 de novembro, iniciará uma nova campanha para jovens entre 20 a 29 anos. O que é importante é a pessoa procurar o posto, levar o cartão para avaliar, para ver, porque mesmo não estando em campanha para todas as faixas etárias, mas assim, até 49 anos, se a pessoa não tiver nenhuma dose, ela vai receber a dose de vacina dela. As complicações da doença podem deixar sequelas, especialmente se contraído na infância, incluindo cegueira, surdez, diminuição da capacidade mental e retardo do crescimento. Por isso, vacinar é também um gesto de amor e responsabilidade. Gente, é um chorinho pro bem, né? Um chorinho para não adoecer, para não ter sarampo, vale a pena.
levem as crianças. Mês que vem aí, novembro, que já começa amanhã, a campanha já tem outro público-alvo, que são jovens, adolescentes. Fiquem de olho, porque a gente acabou de ver aí as complicações, são coisas muito sérias e podem ser até incapacitantes. E a gente segue para o intervalo, mas antes confira a tábua de marés para amanhã. Novembro das boas-vindas com baixa-mar de 0,4 metro às 4 horas e 19 minutos. Pela manhã, às 10 horas e 20 minutos, tem a primeira praia-mar do dia com 5,3 metros. Já às 16 horas e 31 minutos, volta a baixa-mar de 1,1 metro. E a sexta-feira encerra com praia-mar de 5,6 metros a partir das 22 horas e 29 minutos. A Associação Maranhense de Escritores Independentes, a AMEI, que fica no São Luís Shopping, amanhã recebe um dos mais jovens escritores maranhenses para o lançamento do livro Minha Vida, Meu Livro, Nossa História. Jordan Lucas decidiu dividir com os leitores as criações que antes eram compartilhadas somente com a família. Minha Vida, Meu Livro, Nossa História. Esse aqui é o livro do jovem escritor Jordan Lucas, que tem apenas 18 anos. Ele começou a escrever esse livro quando tinha 16 anos. É um apaixonado pela literatura e também pela arte aí de escrever. Bom, esse livro aqui conta a história do personagem central, que é o Ed, e se passa na década de 80. Apesar do Jordan ter 18 anos, ele se encantou com essa década pela produção cultural dessa época, né? Então toda a história se desenvolve nessa década. E esse livro tem uma mensagem bem bacana, que às vezes é bom olhar para o passado. Será que a gente está preso à rotina e não está vivendo a vida? Porque a vida é um sopro, né? E está deixando passar os melhores momentos. Eu conversei com um jovem escritor que contou um pouquinho mais qual é a mensagem desse livro. O Ed, ele é um personagem que é descrito no livro em primeiro lugar como criança e tem essa transição da fase criança, infantilidade, com a fase adolescência e depois o adulto. A fase adulto que se passa na década de 1962. O Ed, ele é um garoto que tem medo de ser esquecido, ele é um garoto que é um líder, decidido pelos amigos, né? É um garoto superestimado e tem essa opção de prezar pela amizade. Então, Jordan Lucas convida a todos para o lançamento do seu primeiro livro. Vai ser nessa sexta-feira aqui na Associação Maranhense de Escritores Independentes, AMEI, aqui no São Luís Shopping, a partir das 7 da noite. Ana Tereza com imagens de Tadeu Pablo, de volta ao estúdio. Então tá todo mundo convidado aí amanhã a partir das 7 horas da noite na livraria AMEI, que fica no Shopping da Ilha, para o lançamento aí do livro do Jordan Lucas. E por hoje é só, mas a nossa programação continua e logo em seguida tem os analistas. Uma ótima noite de quinta para você e amanhã eu tô de volta a partir das 6:30 da noite. Eu conto com a sua companhia, tá? Tchau!